falando um pouco sobre a introdução dos estudos da história e as teorias que são utilizadas para estudar a história hoje. Então nós trabalhamos hoje com 3 teorias. A teoria do positivismo, do Auguste Comte, a teoria do marxismo e a teoria do culturalismo, que é do Weber. Então, como é que nós definimos essas teorias? São as maneiras de estudar a história. Quando eu tenho uma visão positivista, o Comte veio falando da importância da ciência, do conhecimento científico. Se não é ciência, se não é provado, não existe, eu não estudo. Então, como é que é uma história, como é que é um texto positivista? É aquele que vai realçar data, nome, o fato. Então eu vou falar de um descobrimento, eu vou falar do nome de quem foi, da data que foi, de quem comandou. Eu não me preocupo muito como ele aconteceu, por que ele aconteceu e quais as consequências disso. Eu sempre vou retratar de uma maneira muito objetiva, científica, porque ele tinha medo da interpretação. Então ele não gostava das versões, porque aí quem conta a história segundo a sua versão, dá a sua opinião. Então, para tirar a opinião e para a história deixar de ser algo pessoal, a relação do mundo ser contada de um jeito mais honesto possível, ele vai ser positivo, científico. Mais adiante, no século XIX também, vem o Karl Marx. O Karl Marx já tem uma visão diferente. Ele já tem uma outra maneira de explicar. Para ele, tudo o que acontecia na evolução do homem, tudo que a história retratava, tem como causa e como consequência as questões econômicas. Então, para ele era muito simples. É uma divisão entre capital e produção. O patrão e o empregado. Aquele que comanda, se dá bem, e aquele que trabalha, carrega tudo nas costas e não vira nada. Então, o marxismo tem um eixo econômico. Tudo que ele faz tem como base o capitalismo, a burguesia. Então, para ele, a história tem um vilão. O grande vilão da história é o capitalismo, é a burguesia, que domina o proletariado, que se tornou patrão, que explora o trabalhador e gera uma desigualdade. Então, como que o Marx estuda história? Através dos modos de produção. Então, ele vai pegar desde o período inicial pré-histórico lá, do modo de produção mais primitivo, e aí ele vai passando para o asiático, o escravista, o servil, o capitalista, até ele chegar no que ele achava que era a solução, que seria uma sociedade igualitária com características socialistas. Então a sociedade sairia do capitalismo, entraria com uma luta de classes e a ditadura do proletariado para colocar o socialismo num governo forte, e com o passar do tempo esse governo se autodestruiria e viraria comunismo. Todo mundo trabalhando em cooperativas e cada categoria de trabalhadores teria o seu grupo, os seus representantes, e assim ele resolveria o problema das desigualdades sociais. Então, tudo para ele, a visão da história é baseado na economia. E o Weber, Max Weber, já é conhecido como culturalista, conhecido como nova história. Ele diz assim, tudo bem, eu preciso ser um pouco positivista como Comte para ter certeza do que eu estou falando. Realmente Marx tem razão, grande parte do que movimenta a humanidade é o capitalismo, mas tem o resto. Não é só o capitalismo. Tem a influência cultural, religiosa, do lugar que eu vivo. Existe uma série de contextos. Não dá para eu explicar tudo o que acontece na sociedade, não dá para contar a história da humanidade só baseado no capitalismo, só baseado nas relações entre patrão e empregado, entre o que é produzido, o trabalhador. Então é muito mais que isso. Não vou entender, por exemplo, um ato terrorista, eu preciso entender toda a parte cultural dele, a parte religiosa, senão não vou entender por que tem determinadas atitudes. Então não é simplesmente econômico. Então Weber, com o culturalismo, busca analisar a sociedade mais completa, por isso que hoje é mais valorizada. Então a gente fala assim, tem uma visão holística, ou seja, da sociedade como um todo. Então essas são as 3 visões, né? A positivista, a marxista e a culturalista, são as 3 maneiras que se usam para contar, para fazer as teorias da história. Beleza?